Oi pessoal, bom dia. Eu quero compartilhar com vocês uma palavra que Deus me deu aqui. Eu gostaria de ler para vocês. João, capítulo 2, no verso 3. Faltando o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Não tem vinho. Disse-lhe Jesus: Mulher, o que tenho eu contigo? Ainda não é chegado a minha hora. Sua mãe disse aos serventes: Fazei tudo quanto ele vos disser. Estavam ali postos 6 talhas de pedras para a purificação dos judeus. Em cada um cabiam 2 ou 3 almudes, dá em torno de 10 litros cada uma. E disse-lhe: Tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que tinha tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe: Todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior, mas tu guardaste o bom vinho. Então eu tenho uma pergunta para fazer para os irmãos. O que a gente precisa na nossa vida? Nós precisamos de um milagre ou de respeitar um processo? Eu vou compartilhar essa reflexão com vocês. Se você tem na sua mão só água, sua vida só tem água. Sua vida não tem, você não vê uma saída na sua vida. Você não vê um caminho, só vê águas. Você está no meio das águas, você não tem um ponto seco que você pode pisar. Você precisa de um milagre. Você precisa de oração e de milagre. Deus vai transformar a sua vida. Deus vai fazer aparecer porções secas onde não tem. Porque Deus é Deus do milagre. Deus é Deus do impossível. O Senhor Jesus é aquele que ressuscitou no 3º dia, venceu a morte. Então, para ele não há nada impossível. Mas o que eu venho falar para vocês é que se você tem na sua mão a uva, Deus não vai te dar o milagre. Deus vai te dar o processo de fermentação, o processo que é necessário para você fazer o vinho, o processo que é necessário para você modificar aquela uva de estado sólido para um estado líquido, e você modificar a substância daquela uva, uma vez adocicada, para uma bebida ardente, até que deixe eloquente. Então, você vai ter que respeitar o processo. Não adianta você pedir para Deus milagre. Não adianta você ficar: Senhor, me faz um milagre, me faz um milagre. Se o Senhor está passando você num processo, se você já tem a uva e Ele quer te transformar, Ele quer te modificar, Ele quer te restaurar. Então você vai ter que respeitar o processo. É como você ser ou você ver uma largata. Como uma largata? Uma largata é aquele bichinho tão feio, cheio de perninha, que anda aí pelos quintais. Principalmente os quintais que é zona rural, né? Nós que somos da cidade é mais difícil de ver. Mas tem também. Se tiver umas folhinhas lá no quintal, sempre aparece uma largata. E você vê aquele bichinho tão feio, cheio de perninha, você quer se afastar dele. Mas é um bichinho criado por Deus. Mas você quer se afastar dele. Quando nós estamos num processo de largata, nós somos criados por Deus, mas a gente se rasteja, a gente não se valoriza, a gente não quer se transformar. Então as pessoas meio que se afastam daquele cidadão, meio que nossa, aquela pessoa muito pesada, só fala coisas ruins, só fala palavras pesadas, tem a língua pesada, fala palavrão, ou fala fofoca ou mentira, com enrolação. Mesmo que você seja cristão, mas é um cristão meio pesado. Na igreja é uma coisa, na rua é outra.
é um cristão meio pesado com as suas atitudes. Então você é um meio largata, você está no chão ali. Só que quando nós somos largata, nós comemos qualquer folha, porque é o que está no nosso alcance. Então às vezes é uma folha boa, às vezes é uma folha amarga. Temos que amargurar aquelas folhas. Mas o processo natural da largata chega no tempo determinado que Deus deu na vida dela, ela tem que entrar num casulo. Ela tem que se casular. Ela vai se capsular. Ela vai entrar no casulo que ela vai ser apertada. Ela vai ser apertada. Conforme ela vai ser apertada, ela vai sofrer um processo chamado metamorfose. Esse processo vai começar a decompor tudo aquilo que ela não precisa. Toda aquela gordura, todo aquele processo, toda aquela casca, tudo aquilo que ela não precisa, ela vai entrar nesse processo. Ela vai entrar no casulo e vai ser apertada, e vai ser apertada. E aquele líquido vai começar a sair dela. Deus nos deu uma coisa diferente da largata. Nós podemos viver a vida inteira como largata. A vida inteira se rastejando, a vida inteira comendo folhas ruins, a vida inteira fazendo coisas que não condiz com o que nós falamos uma coisa e agimos de outra forma, porque Deus nos deu o livre-arbítrio. Deus te deu o livre-arbítrio para você entrar ou não no processo de metamorfose, para você entrar ou não no casulo, para você ser transformado ou não. Mas se você decidir entrar no casulo, você vai entrar no processo, você vai entrar no processo de transformação. Só que nesse processo não é fácil passar. Não é fácil passar. Imagina você ficar amarrado, você ficar preso, você começar a entrar em decomposição, tirar as gorduras, ser apertado, vai sair as coisas do velho homem, os velhos costumes, os velhos pensamentos, os pensamentos até que meio ridículos. Eu sei porque falaram isso para mim uma vez. Você tem pensamentos ridículos. E hoje eu vejo que eu tinha realmente pensamentos ridículos. Mas não é fácil tirar esses pensamentos ridículos. Não é fácil você mudar os seus pensamentos. Não é fácil você mudar atitudes. Não é fácil você mudar conceitos, religiosidade. Não é fácil. E não é uma pessoa te jogando pedra que você vai fazer isso, não. Não é uma pessoa te puxando, te desanimando que você vai mudar isso, não. Isso é oração. Isso é clamor. Isso é ajuda de Deus em você e ajuda das pessoas a orar por você. Mas quando você se decide a não ser mais largata, você se decide realmente assumir o seu papel de filho de Deus, você ser um cordeiro de Jesus Cristo, você decide e você quer mudar. Você quer sair daquela situação, você quer sair daquele processo de largata. Você quer mudar, mas você tem na sua mão a uva. Você tem a uva aqui? Você tem? Então Deus, Ele vai fazer um processo de modificação na sua vida. Porque na verdade, o milagre não é necessário para você. Você tem que mudar por dentro. Que você tem na mão sua uva. Você tem o caminho. E se naquele caminho faltar, Deus só aparecerá. Porque é Deus do milagre. É Deus que transforma a água no vinho. E Ele não vai te desamparar. Então entra no processo, irmão. Entra no casulo. Modifica a sua vida. Modifica a sua mente. Pensa na grandiosidade que está aqui nessas palavras. Medita nela de dia e de noite. Entra no casulo. Se aperta. Chora. Se lamenta. Se arrependa. Peça perdão. Peça perdão. Fale com Deus. Mostra sua nudez. E no final de um processo, no final de um casulo,
começa a acontecer uma coisa milagrosa. Você vê que você iniciou num processo de modificação, mas nesse caminho existe um milagre. Quando está chegando no final do processo, começa um grande milagre da vida. Aquele casulo se abre. Você vai se abrir para a vida. E aquele que se rastejava, querido, aquele que se rastejava, Deus começa a exaltar, Deus começa a criar, Deus te dá uma asa e você sai voando como uma borboleta. Você não vai mais comer folha seca, folha amarga, você vai tomar a néctar das flores, você vai para o melhor dessa vida. Deus vai te exaltar sua cabeça e você vai olhar lá do alto, aquele seu casulo lá no chão, aquele resto de corpo que ficou lá, porque o que ficou não sobe. Você precisa estar leve, você precisa estar livre para você poder subir na graça de Deus. E tudo aquilo que te pesava, tudo aquilo que te amarrava, tudo aquilo que te segurava ficou lá no seu passado, lá no seu casulo. E você nem olhe para trás, porque o que ficou, ficou. O que era peso foi ficado. E Deus te dará asa. Deus te dará asa para você subir, para você ser exaltado. E até um vento Deus irá te mandar para te ajudar você ir mais longe, porque tão leve que você ficará. O Senhor é aquele que vai modificar a tua vida. Basta você aceitar, basta você querer entrar no casulo, porque Deus te deu livre-arbítrio. E diferente da lagarta natural, que entra de qualquer forma, no tempo certo, no casulo, Deus te deu o direito de escolher a hora que você quiser entrar, a hora que você quiser buscar, a hora que você quiser de verdade modificar. Deus está com você e você vai ter que respeitar o processo, porque o processo não é fácil, o processo é doloroso, o processo às vezes é demorado, mas nós sabemos de uma coisa: o tempo do processo, o tempo do casulo, tem hora de começar e tem hora de acabar. O tempo de você ser largata tem hora de começar e tem hora de acabar, na hora que você decidir entrar no casulo. Mas o tempo de vida da borboleta é maior do que o tempo de que você era somente uma largata, e o tempo que você foi casulo, o tempo de vida da largata é muito maior. Então, o que eu quero dizer com isso? Que quando Deus te restaurar, quando Deus te modificar, quando você realmente passar pelo processo e não querer alterá-lo, não querer fazer jeitinho, não quiser fazer gambiarra, não querer ser duas pessoas, e se respeitar o processo no tempo de Deus, o seu tempo de bênção, o seu tempo de glória, o seu tempo que Deus vai levantar a sua cabeça, será muito maior do seu tempo de sofrimento, do seu tempo de casulo, do seu tempo de largata. Pensa nisso, meu irmão. Pensa nisso. Aceite a mudança. Entre no casulo. Aceite a transformação. E se no meio dessa transformação chegar momentos que você não mais aguentar, chegar momentos que você não vê mais caminho, chegar momentos que só vai haver água, você serve um Deus do milagre. Você serve um Deus que tudo pode. Você serve um Deus que modifica. Você serve um Deus que transforma a água em vinho. Pensa nisso. Tenha um ótimo dia. Deus abençoe seu dia. Deus abençoe sua vida. Modifique. Clama a Deus. Fica com Deus. Deus abençoe.